Hoje no Bíblia Comentada, vamos explorar o capítulo 15 de Êxodo, onde o povo de Israel celebra a grandiosa vitória de Deus no Cântico de Moisés. Após atravessarem o Mar Vermelho e testemunharem a derrota do exército de Faraó, os israelitas entoam louvores de gratidão e exaltação ao Senhor. Este capítulo é um hino de libertação, reconhecimento da soberania divina e da provisão contínua de Deus no deserto. Venha celebrar essa jornada de fé e adoração. Hoje no Bíblia Comentada, vamos mergulhar em Êxodo capítulo 15, dos versículos 1 ao 12. Um trecho que nos leva a um momento de profunda celebração e reconhecimento do poder de Deus. Esse cântico de Moisés e dos filhos de Israel é uma resposta ao grande livramento que acabavam de experimentar no Mar Vermelho. Uma declaração poética e cheia de simbolismos sobre quem Deus é e o que ele fez. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículo 1. O texto começa com um verbo no futuro, cantarei, mas o contexto é um presente contínuo de louvor. Aqui Moisés lidera o povo em uma exaltação que não apenas reconhece o ato de Deus ao derrotar os egípcios, mas celebra sua majestade, sua glória e sua justiça. O cavalo e o cavaleiro simbolizam toda a força e a estrutura militar do Egito, que se considerava invencível. No entanto, Deus, em sua soberania, demonstrou que nenhuma força humana pode resistir à sua mão poderosa. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Este versículo aponta para a experiência pessoal e coletiva da salvação. O povo reconhece que a vitória não veio por mérito humano, mas pela força de Deus. Há aqui um elo entre gerações. O Deus de meu pai revela a continuidade da aliança, mostrando que o mesmo Deus que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó é o que agora cumpre suas promessas. Essa conexão histórica reforça a identidade do povo de Israel como nação escolhida e separada para os propósitos divinos. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo capítulo 15, versículo 3. Essa declaração talvez soe estranha em uma perspectiva moderna, mas no contexto hebraico, ela reflete a imagem de Deus como o defensor de seu povo, aquele que luta as batalhas de Israel. Aqui não se trata de violência gratuita, mas de justiça divina contra a opressão. O nome do Senhor, Yahweh, está associado ao seu caráter eterno, imutável e ao seu compromisso em proteger e guiar seu povo. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães escolhidos afogaram-se no Mar Vermelho. Êxodo capítulo 15, versículo 4. Este é um retrato vívido da justiça de Deus. Os carros de guerra, símbolo de orgulho e poder humano, são subjugados pelas águas. Este cenário nos lembra da soberania de Deus sobre a criação. As águas, que para os antigos eram vistas como caóticas e incontroláveis, se tornam instrumentos de sua vontade. As profundezas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Êxodo capítulo 15, versículo 5. Essa imagem poética ressalta a derrota total dos egípcios. Eles não apenas foram vencidos, foram completamente submersos, indicando que sua opressão chegou ao fim. A palavra pedra simboliza o peso do juízo de Deus, que é inescapável. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Êxodo capítulo 15, versículo 6. A destra de Deus é uma metáfora para o seu poder ativo em ação. Aqui o louvor é direcionado ao Deus que não apenas observa, mas age de forma decisiva para salvar e proteger. Essa é uma lição poderosa para nós hoje. Quando enfrentamos situações impossíveis, podemos confiar na intervenção divina. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como palha. Êxodo capítulo 15, versículo 7. A excelência de Deus é incomparável. Ele não apenas vence os inimigos, ele os derrota de forma que todos reconheçam que sua glória está acima de tudo. A imagem da palha sendo consumida pelo fogo é uma metáfora da rapidez e da totalidade da destruição do mal diante do juízo de Deus. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, as profundezas coalharam-se no coração do mar. Êxodo capítulo 15, versículo 8. Esta descrição poética do evento no Mar Vermelho destaca o controle absoluto de Deus sobre a natureza.
O sopro de suas narinas é uma expressão antropomórfica que comunica o poder criativo e controlador de Deus. É impressionante pensar que o mesmo Deus que criou o universo com sua palavra controla as águas como se fossem argila em suas mãos. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, satisfarei a minha alma, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Êxodo capítulo 15, versículo 9. Este versículo apresenta o pensamento arrogante dos egípcios antes de serem derrotados. Eles confiavam em sua força e estratégia, mas esqueceram que estavam enfrentando o Deus dos céus. Essa confiança em si mesmos é um lembrete para nós de que o orgulho precede a queda. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo nas águas impetuosas. Êxodo capítulo 15, versículo 10. O vento de Deus que dividiu as águas agora as fecha sobre os inimigos. Essa sequência enfatiza que a criação responde à voz de seu Criador. A imagem do chumbo, material pesado, simboliza a inevitabilidade do juízo divino. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Êxodo capítulo 15, versículo 11. Este é o clímax do cântico, uma pergunta retórica que destaca a singularidade de Deus. Não há ninguém como ele. Sua santidade o separa de todos os falsos deuses e sistemas religiosos. Ele não é apenas poderoso, ele é santo, digno de adoração e reverência. Estendeste a tua destra e a terra os tragou. O ato de estender a mão é um sinal de autoridade e poder. A terra tragando os inimigos reflete tanto o juízo quanto a proteção. Deus não apenas salva seu povo, ele elimina a ameaça, garantindo segurança completa. Ao meditarmos nesses versículos, vemos um Deus que é poderoso, justo, fiel e digno de todo louvor. Ele é o Deus que salva, que luta por seu povo e que mostra sua glória em cada detalhe de sua criação. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Êxodo capítulo 15, versículo 13. Aqui vemos uma transição do ato de salvação para o que está por vir. Deus não apenas resgatou Israel do Egito, mas tem um propósito maior: conduzi-los à sua habitação santa, um lugar de comunhão e promessa. A palavra bondade aponta para o caráter misericordioso e fiel de Deus, enquanto força sublinha sua capacidade de cumprir tudo o que promete. Este versículo nos lembra que Deus não salva apenas para libertar, mas para levar o salvo a uma nova realidade, uma vida de intimidade com Ele. Os povos ouviram e estremeceram. Dores apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Êxodo capítulo 15, versículo 14. O impacto do livramento de Deus sobre Israel não se limitou ao Egito. As nações ao redor também tomaram conhecimento e foram tomadas de temor. Os filisteus, conhecidos mais tarde como inimigos ferrenhos de Israel, já começam a ser apresentados aqui como conscientes do poder do Deus de Israel. Este versículo destaca como os atos de Deus têm repercussões globais, não apenas locais. Ele é o Senhor de toda a terra, e sua glória se espalha como um fogo que consome. Então os chefes de Edom se assustaram. Os poderosos de Moabe apoderaram-se de tremor. Todos os habitantes de Canaã desfaleceram. Êxodo capítulo 15, versículo 15. O cântico de Moisés continua a descrever o impacto do poder de Deus sobre os povos vizinhos. Edom e Moabe, descendentes de Esaú e Ló, respectivamente, representam nações que deveriam ter um vínculo ancestral com Israel, mas que muitas vezes se opuseram a eles. Canaã, por sua vez, simboliza a terra prometida e seus habitantes, que serão desalojados para dar lugar ao povo escolhido. Este versículo sublinha que não há força humana ou aliança tribal que possa resistir ao Deus de Israel. Espanto e temor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço ficaram imóveis como pedra, até que o teu povo, ó Senhor, tenha passado este povo que adquiriste. O braço de Deus, uma metáfora para sua força ativa, é tão impressionante que paralisa os inimigos. Eles ficam imóveis como pedra, incapazes de reagir diante do poder divino. O texto enfatiza que Israel não é apenas resgatado. Eles são adquiridos, um povo especial para Deus, separado para seu propósito eterno. Este versículo nos lembra que a salvação não é apenas um ato de libertação, mas de posse e redenção. Deus toma para si aqueles que resgata. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram. Êxodo capítulo 15, versículo 17.
Este é um versículo carregado de esperança. O monte da tua herança é uma referência ao Monte Sião, o lugar que se tornará o centro da adoração em Israel. A linguagem de plantar evoca estabilidade e permanência, indicando que Deus não apenas os levará para a terra prometida, mas os estabelecerá ali de forma firme. Este versículo aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e para o fato de que ele prepara lugares específicos para seu povo, lugares de comunhão e adoração. O Senhor reinará para todo o sempre. Êxodo capítulo 15, versículo 18. Aqui está a grande proclamação de soberania divina. O Cântico de Moisés não celebra apenas um evento passado, mas olha para a eternidade, declarando que o reinado de Deus não terá fim. Esta afirmação é fundamental para a teologia bíblica, pois aponta para o propósito final de Deus, estabelecer seu reino eterno sobre todas as coisas. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Êxodo capítulo 15, versículo 19. Este versículo recapitula o grande ato de salvação que é o tema central do cântico. A oposição entre os egípcios e os israelitas é clara. Os primeiros, confiando em sua força militar, foram destruídos, enquanto os últimos, dependendo de Deus, atravessaram em segurança. A frase a pé enxuto sublinha o milagre, enfatizando que não foi apenas uma travessia, mas uma obra sobrenatural de Deus. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Êxodo capítulo 15, versículo 20. A resposta ao livramento de Deus é completa. Não é apenas um cântico de Moisés, mas uma celebração coletiva que envolve música e dança. Miriam, identificada como profetisa, lidera as mulheres nesse momento de louvor espontâneo. Isso reflete a alegria e o reconhecimento da bondade de Deus em uma expressão que transcende palavras, envolvendo todo o corpo e a comunidade. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículo 21. Miriam, com sua liderança, ecoa o refrão principal do Cântico de Moisés, reiterando o louvor ao Senhor pelo livramento poderoso. Essa repetição é significativa, pois reforça a centralidade de Deus na vitória. Não é apenas uma celebração da derrota dos inimigos, mas da glória de Deus que se manifestou. A liderança de Miriam aqui é simbólica, mostrando como o louvor e a proclamação da grandeza de Deus envolvem todos, independentemente de posição ou gênero. Depois, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Após o momento de celebração, a narrativa retorna à jornada do povo pelo deserto. Essa transição abrupta entre a euforia do louvor e a realidade do deserto reflete a natureza da caminhada com Deus. Há momentos de triunfo, mas também de provação. O deserto de Sur, árido e inóspito, se torna um cenário de teste para a fé e a dependência do povo. A ausência de água por 3 dias é um desafio extremo, pois a sobrevivência no deserto depende totalmente desse recurso. Chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o lugar Mara. Êxodo capítulo 15, versículo 23. A chegada a Mara traz um misto de esperança e frustração. Após 3 dias sem água, encontrar um lugar onde ela está disponível parece ser uma resposta às necessidades do povo. No entanto, a água é imprópria para consumo, amarga e incapaz de satisfazer a sede. O nome Mara significa amargura e se torna um símbolo da experiência de decepção que muitas vezes acompanha as dificuldades da jornada. Esse episódio aponta para as tensões entre as expectativas humanas e os propósitos divinos. Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "Que havemos de beber?" Êxodo capítulo 15, versículo 24. Aqui vemos o primeiro registro das murmurações do povo, algo que se tornará recorrente durante a peregrinação no deserto. A reação deles é natural, mas revela uma falta de confiança em Deus, mesmo após o grande milagre do Mar Vermelho. Essa murmuração reflete uma fé que ainda está sendo formada, dependente mais das circunstâncias do que da certeza no caráter de Deus. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Moisés lançou-a nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Êxodo capítulo 15, versículo 25. Moisés, em contraste com o povo,
clama ao Senhor em vez de reclamar. A resposta de Deus é tanto prática quanto simbólica. Ele mostra uma árvore que, ao ser lançada nas águas, as torna potáveis. Essa transformação aponta para o poder de Deus em trazer redenção e renovação em meio à amargura. Além disso, Deus estabelece um estatuto, um ensinamento, e usa essa situação para provar o povo, mostrando que a provação no deserto tem um propósito formativo. Disse Deus: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dele, e inclinarem os ouvidos para os seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que os sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Esse versículo contém uma das primeiras declarações explícitas de Deus sobre sua vontade para o povo no deserto. Ele se apresenta como Yahweh Rafa, o Senhor que sara. A promessa de proteção contra as enfermidades egípcias está condicionada à obediência. Deus não quer apenas livrar Israel fisicamente. Ele busca restaurar seu povo espiritual e moralmente. Aqui se destaca o caráter pedagógico de Deus. Ele quer que Israel aprenda a confiar e depender dele plenamente. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Êxodo capítulo 15, versículo 27. Após a amargura de Mara, o povo chega a Elim, um lugar de descanso e abundância. As 12 fontes de água e 70 palmeiras não são apenas descrições geográficas, mas também simbolizam a provisão divina. 12 é um número que frequentemente representa as tribos de Israel, enquanto 70 pode aludir à plenitude e completude. Elim é um lembrete de que Deus conhece as necessidades do seu povo e as supre no tempo certo. O acampamento junto às águas é um momento de refrigério e recuperação, mostrando que, embora o deserto tenha desafios, Deus sempre oferece lugares de renovo em meio à jornada. Chegar a Elim, com suas 12 fontes de água e 70 palmeiras, encerra o capítulo 15 de Êxodo com um contraste marcante em relação à provação em Mara. Essa transição entre a amargura e a doçura não é apenas uma descrição de um evento histórico, mas um retrato simbólico da caminhada com Deus. A vida, assim como a jornada de Israel, é cheia de altos e baixos, de desafios e refrigérios, e tudo isso faz parte do processo de aprendizado e amadurecimento na fé. Elim se destaca como um lugar de descanso que Deus providencia após a dificuldade. É como se ele dissesse ao povo: eu sei do que vocês precisam e sempre providenciarei no momento certo. As 12 fontes, representando as tribos de Israel, e as 70 palmeiras, indicando abundância e plenitude, apontam para o cuidado perfeito e completo de Deus. Em um cenário desértico, esse oásis é um lembrete de que Deus não apenas satisfaz as necessidades básicas, mas também traz refrigério para a alma. Essa jornada de Êxodo capítulo 15 nos ensina a confiar no caráter de Deus, mesmo quando enfrentamos as águas amargas da vida. Ele é o Senhor que transforma a amargura em doçura, que prova o coração do seu povo, mas nunca os abandona. A murmuração do povo e o clamor de Moisés mostram duas respostas possíveis às provações: a reclamação ou a busca sincera por Deus. E a resposta divina, ao tornar as águas doces, revela que ele está sempre disposto a ensinar, curar e restaurar. Por fim, o capítulo nos lembra que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, seja no deserto árido de Sur, nas águas amargas de Mara ou na abundância de Elim. Deus permanece o mesmo, poderoso, amoroso, justo e sempre presente. Ele é o Deus que guia, prova, cura e conduz o seu povo à sua habitação santa, mostrando que a jornada não é apenas sobre o destino, mas sobre a transformação no caminho. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.